Bem, dando sequência ao nosso painel, nós teremos agora Plantando a Regeneração com o nosso presidente Jorge Godinho. Ele é militar aposentado da Força Aérea Brasileira, onde percorreu todos os postos, trabalhador da Federação Espírita Brasileira há mais de 30 anos, ex-presidente do Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, divulgador do Espiritismo em diversos países e o nosso atual presidente da FEB. Com votos de paz, o convidamos para o seu trabalho. Tá bom então. Tá bom, obrigado. Queridas amigas, queridos amigos, aqueles que nos assistem pelo canal web, cumprimentamos a todos com votos de muita paz. Regeneração é uma palavra que nos dias de hoje, para nós espíritas, ela se tornou comum, vulgar, porque todos sabemos que estamos vivendo momentos ditos de transição, momentos que fazem com que nós passemos a fazer reflexões profundas sobre estes instantes que a Terra passa. E o tema que nós nos propomos a falar hoje é justamente este, plantando a regeneração. Mas gostaríamos de antes vermos o significado desta palavra, para que possamos focar naquele que nós entendemos que é o significado que o plano espiritual deseja que nós compreendamos. Deixe-me ver aqui se eu me acerto com... Regeneração é ação ou efeito de regenerar, regenerar-se. É reforma no sentido de melhorar, mas é também renovação moral ou espiritual. E é neste sentido da renovação moral e espiritual que nós gostaríamos de focar a nossa fala, para podermos entender melhor aquilo que os benfeitores espirituais já vêm nos falando há muito tempo, desde a própria codificação, que já comemoramos 160 anos. Selecionamos algumas transparências para que nós busquemos na fonte, no Evangelho Redivivo, que é a doutrina espírita que nos dias de hoje resgata a pureza do Evangelho de Jesus, para que possamos refletir sobre aquilo que eles nos disseram, continuam dizendo, para que nós possamos, diante das suas falas, estarmos preparados para esta transformação, esta renovação moral e espiritual. Vejamos o que a doutrina espírita nos fala em Prolegômenos, no Livro dos Espíritos. Eles vieram anunciando que haviam chegado esses tempos que já foi marcado pela providência. E aí a sua manifestação universal, dito por alguns, uma invasão organizada do plano espiritual à Terra, para que pudessem, como missionários, como ministros de Deus, trazer para todos nós aquilo que era necessário para nos instruir e nos esclarecer, fazendo com que se abrisse uma nova era, um momento diferente, para esta renovação espiritual e moral tão necessária para a humanidade. Observem a misericórdia do Pai, a bondade, o cuidado, diante da lei inexorável do progresso, de colocarmos todos nós capacitados para passarmos por esta transição conscientes da realidade que nós estamos vivendo e dos compromissos que nós temos e assumimos antes mesmo da própria encarnação. Mas eles não se acomodaram apenas
na questão do Livro dos Espíritos em Prolegômenos. Quando nós vamos observar o capítulo 16 do Evangelho, o Espírito Lacordaire, na cidade de Constantina, em 1863, ele nos falou desta forma. Veio nos dar o seu óbolo, a sua contribuição, a fim de nos ajudar a avançar neste progresso de uma maneira tranquila, confiante, desassombrada, para que esse aperfeiçoamento que nós estamos submetidos, nós estivéssemos preparados para ele. E ele diz assim, nós nos devemos uns aos outros. Ou seja, ambos os planos da vida são devedores mútuos, porque esse é um trabalho realizado no programa do Cristo, na obra de Ismael, nesta nova regeneração, ou seja, na renovação espiritual e moral da humanidade, há necessidade de que haja uma união sincera e fraternal entre ambos os planos da vida. E somente isto será possível para esta renovação. É um alerta para que nós possamos entender a influência entre ambos os planos da vida, para que melhor possamos fazer esta renovação. Nós acabamos de ouvir, na palestra que nos antecedeu, os comportamentos, as atitudes que todos nós estamos submetidos, sem jamais esquecer de que estes comportamentos e estas atitudes sofrem influências, não por questão obsessiva, mas por questão de sintonia. Porque quando nós abrimos o canal da sintonia, automaticamente é uma lei natural, a lei do magnetismo, automaticamente as ondas mentais, os nossos sentimentos, que são energias, porque somos emissores e receptores, somos dínamos, conectam-se automaticamente com aqueles que têm a mesma sintonia, os mesmos gostos, a mesma simpatia, os mesmos desejos. E é por isto que esta simbiose entre ambos os planos da vida não podem ser desconsideradas pela humanidade, especialmente por nós, os espíritas, por conhecermos de que é uma lei divina a comunicação entre ambos os planos da vida. E ela se faz de maneira constante, aonde as interferências se faz tanto do encarnado para o desencarnado e vice-versa. E só esta sintonia que faz com que estas influências elas existam e que nós denominamos de obsessores ou não, porque quando perguntado aos espíritos, aos imortais, se eles influenciam em nossas vidas, eles disseram que sim, muito mais do que nós imaginamos, até nos dirigem. Não discriminou, apenas disse que a influência existe e que, naturalmente, a vida, como ela é feita de escolhas, depende de cada um de nós as escolhas que fazemos com as sintonias que nós escolhemos. E nós desejamos todos ser dirigidos pelos espíritos que sintonizam com o bem. Esse é o nosso desejo. Entretanto, nem sempre isso acontece porque as nossas escolhas, ainda pelas nossas imperfeições, buscam a sintonia com a ausência do bem. E daí as dificuldades, os problemas, que são desafios para que nós possamos vencer nesse processo evolutivo de renovação moral e espiritual que se faz hoje na face da Terra. Mas o Livro dos Espíritos, na pergunta 1019, o Espírito São Luís, ele também nos alerta sobre este aspecto, dizendo-nos de que já foi predita essa transformação da humanidade e que nós estávamos nos avizinhando deste momento, isto há 160 anos atrás, momento em que esta chegada apressam aqueles que desejam auxiliar o progresso. E o auxílio no progresso se faz quando nós pautamos as nossas vidas praticando o bem. E alguém pode perguntar, e o bem, o que é? Os imortais nos responderam
de que é tudo aquilo que nós fazemos coerente com as leis divinas, com as leis do Pai. E a doutrina espírita, ela vem nos esclarecendo ainda, o Espírito São Luís, na mesma pergunta 1019, dizendo-nos que essa transformação, ela se verifica pela encarnação. Ele não está dizendo reencarnação. Encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. A nossa imperfeição, a nossa rebeldia é tão grande que, neste momento, nós poderíamos estar já muito mais desenvolvidos sem a necessidade de termos aqui espíritos de outras humanidades para nos mostrarmos como devemos agir. Porque esta informação, o espírito mais luminar que a humanidade conhece, que é o Cristo, o enviado de Deus, já nos informou há 2000 anos. Se nós fôssemos obedientes, já estaríamos avançados nesta questão da própria transição e vivendo a regeneração, não no seu início, mas já, talvez, quem sabe, até na sua parte final, entrando no mundo feliz. Já que a regeneração da Terra é um estágio onde há um descanso para aqueles que vieram lutando durante muito tempo contra as suas imperfeições, para poder daí entrar no mundo feliz, no mundo de paz. E ele nos diz que estes espíritos, que são os espíritos dos maus, aqueles que não praticam bem, a morte vai ceifando de forma tão natural, dia a dia, que todos serão excluídos. Os rebeldes, os que continuarem ausentes do bem, serão excluídos, serão deslocados, para não perturbar o momento de pausa que nós teremos na regeneração e no mundo feliz que vem após esse período. E ele nos continua dizendo que irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões, porque, naturalmente, já com o conhecimento e o legado adquirido, irão naqueles mundos passar por expiações, mas o legado do conhecimento que possui terão missões penosas naqueles ambientes, ajudando aqueles que lá se encontram à semelhança daquilo que Emmanuel nos conta em A Caminho da Luz, quando nos fala dos exilados de Capela, que aqui vieram por rebeldia, no momento de transição daquele mundo, passando então para um período novo, saindo de provas e expiações, mas que os rebeldes foram emigrados e acolhidos por Jesus aqui na terra. Passaram por expiações, mas deixaram para todos nós legados, experiências que hoje desfrutamos daquilo que eles nos deixaram, especificamente o povo hebreu, que era uma ilha no mundo politeísta, que pela perseverança, o conhecimento que já tinham dos habitats em que viveram anteriormente, especificamente Capela, trouxeram a certeza do Deus único. E mantiveram isto de tal forma que deixaram este legado para a humanidade. Entretanto, aqui estavam, porque eram muito orgulhosos, muito vaidosos. E isto foi o que fez com que eles, pela rebeldia, fossem exilados naquele momento de transição. Algo semelhante está acontecendo na Terra. E se nós não tivermos a devida atenção àquilo que os Espíritos nos disseram em Prolegômenos, nos avisando de que este processo é de ambos os planos da vida e de que eles vieram para nos orientar, nos esclarecer, para que esta passagem que o progresso inexorável nos coloca, possibilite-nos herdar este habitat no momento em que a regeneração ela estiver chegando ao seu ápice.
Ainda o Espírito São Luís, na mesma pergunta: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da renovação moral e espiritual, para que possamos colher o cêntuplo daquilo que nós plantarmos agora, no futuro. Mas lembrem, ele dá uma condição: homens de fé e boa vontade. Se nós não tivermos estas duas virtudes que são santificantes, certamente não conseguiremos ter ânimo nem zelo para que nós possamos plantar esta renovação, primeiro em nós, que é natural, para depois a própria humanidade tê-la com a participação individual de cada um. Por isto que o Evangelho de Jesus, a mensagem cristã, a doutrina espírita, ela primeiro tem que florescer na criatura, interiormente, para depois frutificar nas massas. Não poderá acontecer isto sem que antes nós tenhamos dentro de nós esta vivência, porque assim não seremos capazes de dar ou doar aquilo que nós não possuímos. José, o Espírito protetor no Evangelho, também nos traz, no capítulo 19, algo falando sobre a fé, já que a fé e a boa vontade são condições para que nós possamos tratar com zelo este momento que nós estamos passando. E ele nos diz assim, que a fé, ela é a base da renovação moral e espiritual. É preciso que esta base seja construída sobre uma rocha, para que nós não duvidemos e não construamos um edifício sobre algo que não está sedimentado. E aí nós perguntamos, nós espíritas, que temos uma fé raciocinada, acreditamos porque sabemos por que acreditamos. Será que temos dúvidas? Será que a nossa fé ela está sedimentada numa rocha? Ou diante das oportunidades que estes momentos de transição nos propicia, nós temos dúvidas? Eu tenho certeza que a dúvida ainda permanece, porque não temos esta fé sedimentada numa rocha. E ela é verificada justamente naqueles momentos que nós chamamos de desafiantes. Os momentos de teste, de testemunho. E nós estamos sendo convocados nesta época ao testemunho. Para testemunharmos, é necessário ter uma fé inabalável, como tiveram os primeiros cristãos. Imaginemos nós, alguém perguntar, és espírita? Sim. E em seguida, ter a morte? Será que nós não faríamos igual a Pedro? Será que responderíamos sem raciocinar que sim? Ou pensaríamos, e o resto da vida? E a família? E os problemas? Nós temos que chegar a este ponto, como fizeram os primeiros cristãos. A sua fé era inabalável. Porque era uma questão de uma interrogação e uma resposta positiva. O destino já estava selado. Era a morte do corpo físico. Mas eles tinham a convicção de que a morte é apenas um veículo da vida para uma nova dimensão. Não tinham dúvida disto. E sabiam que a morte destruiria, porque a lei de destruição é a lei natural. Aquilo que era necessário destruir, a indumentária, mas que o espírito imortal estaria e continuaria vivo, porque o espírito, depois de criado, só tem uma vida.
Nós não temos muitas vidas. Só temos uma vida depois de criado. Somos imortais. E é natural que para o progresso nosso, as experiências se façam de acordo com as necessidades de cada um. Daí a reencarnação ou a encarnação ser o instrumento que a lei divina se utiliza para nos dar condições para o progresso que nós necessitamos fazer. Mas a doutrina espírita ela é vasta. Essa pergunta 1019, o Espírito São Luís, ele nos traz de forma clara, dizendo-nos até as consequências daqueles que fecham os olhos à luz. Porque ela aí se encontra. Basta apenas ter olhos para ver. Porque aqueles que fecham os olhos para a luz permanecerá nas trevas. E quando a luz chega, a sujeira aparece. As impurezas surgem. E parece-nos, sem uma visão da imortalidade, de que estes momentos em que a sujeira aparece, quando ela surge, que nós estamos chegando ao final de coisas sem soluções. Ao contrário, a sujeira está surgindo como solução para uma limpeza, porque a luz vai esclarecendo e diante dela a sujeira não permanece. E ele continua nos esclarecendo ainda, falando daqueles que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Limitados. Esta é uma visão do mortal, que imagina nascer, viver, morrer, tudo acaba. E que tudo que se encontra aqui na Terra é a solução, e eles pegam para que as suas alegrias se reduzam àquilo que é perecível. Emmanuel nos fala que todos nós somos mordomos. Nada que nós usufruímos desde o momento do nascimento até o retorno à verdadeira vida nos pertence. E nós somos tão ignorantes, tão rebeldes, que nos apossamos do que não é nosso, negociamos, achamos que aquilo é propriedade, e quando abandonamos e voltamos à verdadeira vida, permanecemos ainda interferindo, lutando, agindo, pensando que aquilo é nosso. Tudo pertence ao Pai, que deseja apenas da criatura que ela evolua, que cresça os seus valores imperecíveis, o conhecimento, a inteligência, que é o atributo do espírito, e os valores morais, das virtudes santificantes que estão escritas na nossa consciência, mas que nós precisamos desenvolvê-la para o crescimento. Isto ou estas coisas são sim propriedades do Espírito. Tudo mais é misericórdia do Pai que coloca para que nós possamos desenvolvê-las neste processo de transformação, de renovação, de regeneração, que se faz interiormente, que se faz nas massas e que se faz nos habitats que o Pai coloca à disposição da criatura para que ela possa crescer. Mas o Espírito São Luís, ele ainda nos fala sobre a questão do egoísmo. E nos diz também que aqueles que permanecerem com estas atitudes não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Por isto que este fardo é pesado. É por isto que Jesus nos convidou a ir a Ele, porque o fardo dele é leve. E quando buscamos o fardo que o Cristo nos oferece, abandonamos esse fardo nosso, que carregamos, que é pesado por escolhas nossas, por opções equivocadas que fazemos, ainda pelas nossas imperfeições, mas que já temos instrumentos adequados para essa transformação, para essa renovação
que é a regeneração, a renovação moral e espiritual que a criatura necessita fazer. Mas nós vamos buscar agora a veneranda. Como lhes disse, estamos buscando, até pela universalidade do ensino, já que o nosso objetivo é divulgar a doutrina espírita, não é divulgar o palestrante, não é o nosso interesse. O nosso papel é divulgar a doutrina espírita. E é nela que nós encontramos tudo que é necessário para o bem-estar nesses dias, nestes momentos. De uma forma tal que a espiritualidade traz, no mesmo princípio que o codificador utilizou-se, a universalidade do ensino, fazendo com que aquelas informações iniciais colocadas na codificação, ela vem ao longo do tempo por estes espíritos que trabalharam com o codificador e que vêm continuando trabalhando com Cristo, esclarecendo-nos à proporção que o tempo passa e a necessidade de maiores esclarecimentos surjam. E nós vamos encontrar no livro, numa mensagem, eu desejo aqui retornar, se alguém puder me ajudar aqui nas teclas, para eu poder retornar o slide que ele passou automaticamente. Nós temos uma mensagem, no ano de 2006, do Espírito, por favor. Eu quero retornar, como é que eu faço? Aqui, né? Então, tá bom, exato. Obrigado. Isso. Então, a Joana de Ange, no dia 30 de julho de 2006, no Rio de Janeiro, pela psicografia do Divaldo, eu retirei alguma parte da sua mensagem. Ela nos diz assim, que a melhor maneira para nós compartilharmos conscientemente a grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Mudanças é destruição. E nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na pergunta 728, é lei da natureza a destruição? E os imortais responderam, é preciso que tudo se destrua para renascer e se renovar, e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Nós estamos num momento de destruição, porque estamos no momento da regeneração, da renovação, do velho para o novo. Por isso que quando nós nascemos na visão do mortal, nascemos jovem e desencarnamos velho. Mas esta é a realidade, não. A realidade é a visão do espírito imortal, que nasce velho e morre novo. Porque a encarnação é a escola para que o homem velho se burile, se aperfeiçoe, para que ele possa, assim, aprender que nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas. É o que ela nos afirma. Aonde estão instalados os hábitos perniciosos e que nós precisamos mudá-los, ou seja, reeducarmos. É o que nos fala o codificador quando nos dá a visão do significado de educação. A educação é a criação de hábitos novos. E nós reencarnamos para criar hábitos novos, porque os nossos hábitos são perniciosos. E é por isso que a reforma íntima ela é tão decantada nestes dias de transição, nestes momentos que estamos sendo convocados para que a nossa mente possa, como a chave que opera essa mudança, fazer com que nós disciplinemos os nossos hábitos, mas especificamente as energias que nós emitimos, porque somos geradores, transmissores e receptores neste universo envolvido de energias,
onde nós participamos influenciando nele ou sendo influenciado por ele. E é desta forma que a mente, como a chave para que possa ser operada essa grande mudança, nós vamos verificar que quando dominamos os pensamentos, eles podem ser canalizados de forma edificante. Aí nós vamos observar as nossas palavras, as nossas falas, se nós estamos realmente agindo de forma coerente com os princípios que abraçamos, que nos orientam à prática do bem, ou se nós ainda somos indisciplinados com os nossos pensamentos. E somos. Porque é uma dificuldade muito grande pensar no bem o tempo todo. No máximo, tentemos um dia acordar e dizer assim: hoje, a partir de agora, eu só vou pensar no bem. E faço exercício para ver quantos minutos, segundos ou horas nós permaneceremos. Que possa ser que no primeiro momento que nós levantamos, ao chegar para lavar o rosto, os nossos pensamentos já modifiquem. Ou, quando ligarmos o rádio, a mídia, os nossos pensamentos passam, então, a estar diante de um grande desafio de viver com o mal, sem sintonizar com ele. Mas o indivíduo se renova moralmente, contribuindo de forma segura para as alterações que vêm no planeta, se ele conseguir disciplinar os pensamentos. É um grande desafio que todos nós estamos tendo, conviver com o mal sem sintonizar com ele. Porque a todo instante estamos sendo convocados, chamados, para estarmos diante destas mídias que estão à disposição, que são úteis, necessárias a todos nós. Porque estas mídias que estão aí desde os últimos 50 anos são necessárias para a regeneração. Entretanto, como crianças, ainda não sabemos usá-las. Porque o discernimento não faz parte da utilização que fazemos delas. Estamos passando, recebendo mensagens, sem fazer o crivo do bom senso, como fez o codificador. A palavra de ordem nos dias de hoje é discernimento, para verificar se aquilo que realmente está sendo passado é verdadeiro. Daí hoje a própria mídia se preocupar naquilo que diz na linguagem inglesa do fake news, ou seja, das mentiras, mostrar se aquilo é mentira ou não, para que nós não sejamos enganados, até nos ensinando para que nós possamos fazer esse discernimento por nós mesmos, sem a necessidade de que outros verifiquem aquilo que é verdade ou não. Assim, queridos amigos e queridas amigas, é no Evangelho que nós vamos buscar a palavra do Espírito de verdade. No ano de 1862, que alguém pode olhar, 1862? Tanto tempo após. Mas não esqueçamos que o Evangelho de Jesus são palavras de vida eterna. É atemporal. A partir do momento que chega até nós, só falta a nossa compreensão, o nosso entendimento, que o processo evolutivo vai nos proporcionar. Então vejamos o que ele nos fala no capítulo 20, os obreiros do Senhor. O Pai já fez o seu censo, já escolheu os servidores fiéis, já marcou esses servidores. E esses servidores foram marcados para que não usurpe o salário dos servidores animosos, dos trabalhadores. E nos convoca dizendo que temos que perseverar até o fim. Porque se assim fizermos, e é natural, que estaremos angariando confiança, estamos conquistando perante a nossa consciência, perante os benfeitores espirituais, perante o próprio Pai, condições para que tarefas
maiores possam ser delegadas no futuro àqueles que demonstraram ser capazes de cumprir tarefas menores. Emmanuel nos fala sobre a questão das tarefas, de que aquele que é capaz de fazer uma boa gestão na família, na constelação familiar, certamente terá boas condições para ser um homem público, para uma coletividade, para que ele possa fazer uma boa gestão numa coletividade. Se nós não somos capazes de fazer uma gestão junto àqueles que estão sob as nossas responsabilidades, no número menor, não estaremos preparados para tarefas maiores, aonde esta constelação se multiplica até chegar àqueles que são chefes, autoridades, homens públicos, responsáveis por nações. Mas é um processo de crescimento. No livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar informações no capítulo 7 que já é do conhecimento de todos, mas vamos lembrá-la. O primeiro passo para esta renovação moral e espiritual é arrepender-se. É o arrependimento. Mas ele não é suficiente sozinho. Ele precisa da expiação e precisa da reparação. É uma sequência igual nos falou aqui anteriormente o Éder, a respeito da benevolência, indulgência e do perdão. Ninguém perdoa se não tiver boa vontade para com todos, nem tampouco indulgência para com o defeito do outro. É uma sequência. Da mesma forma, nós não podemos reparar o equívoco passado sem antes termos o primeiro passo, que é o arrependimento. Arrependido, estamos prontos para passar por aquilo que nós mesmos desejamos, que é expiar perante as faltas que cometemos à lei divina. E ele continua dizendo-nos que o arrependimento, expiação e reparação são 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Uma falta perante a lei divina, nós temos que passar por esses 3 processos. Me arrependi do erro que fez, ótimo, vai expiar. E depois de expiar, vai ter que reparar. Quando repara, aí a gente anula. Pagou a conta, se quitou. E nós, com a nossa rebeldia, estamos aonde? A única coisa que temos em comum, todos nós, é o arrependimento. E estamos diante do processo expiatório, porque estamos expiando, nestes dias, um passado de sombras que cometemos. A reparação ainda não chegou, exceto para poucos, aqueles que já se encontram em condições de missionários, de espíritos nobres, que estão reparando as suas faltas. Mas nós ainda estamos no processo de provas e expiações, e a grande dificuldade nossa e o grande perigo que corremos é transformar uma prova, que é natural, em expiação, mesmo diante do momento que nós estamos nos ressarcindo da lei pela expiação. Por isso que a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, vem como um instrumento para nos ajudar neste processo. Ainda, o Espírito Santo Agostinho, no mesmo ano, no capítulo 3, nos fala que a Terra ha chegado a um dos seus períodos de transformação em que o orbe expiatório mudar-se-á de planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos porque imperará a lei de Deus. Veja bem, em 1862, nos foi avisado que estava se aproximando o momento da transformação. Nos foi avisado que esse período de transformação, da passagem do mundo expiatório para a regeneração, desta renovação moral e espiritual, estaria chegando. Mas nos dias de hoje, 160 anos depois, nós vamos buscar uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, no dia 18 de abril de 2010.
Ele não diz mais que está chegando. Ele é peremptório. Ele é firme. Estamos agora em um novo período. Então, o período já não é mais o velho. Estamos no novo. 18 de abril de 2010. Estes dias assinalam uma data. A data é dia mesiano, muito especial. A data da mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Prestemos atenção. Em Prolegômenos, os Espíritos disseram que, como missionários de Deus, vieram esclarecer, orientar-nos. Essas orientações têm sido dadas ao longo de todos estes 160 anos, nos preparando para estes dias. E nesta data, o Dr. Bezerra vem justamente nos falar sobre isto. É uma mensagem que está à disposição na internet para aqueles que queiram consultá-la. Foi no 3º Congresso Espírita Brasileiro, em 18 de abril de 2010. Se alguém tinha dúvida de que nós estamos em provas e expiações, repensem. Porque para o plano espiritual, esta data já foi definida. É claro que não se dá uma mudança das leis naturais, nem no programa do Cristo, de forma abrupta. Porque no própria Gênese, que comemora 150 anos, no capítulo 18, o Espírito do Dr. Paris, ele nos fala em uma comunicação de que esse processo de transformação já estava a fundo há quase 100 anos, um século. Se estamos há 160 anos da codificação, há 260 anos esse processo já estava acontecendo. E é natural que foi uma preparação, chegando até o momento que o programa do Cristo define. A partir de agora, nós estamos entrando nesta nova era. É por isso que naquele mesmo ano, Transição Planetária, é o livro do Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo. 2 anos depois, mais outro livro, Amanhecer de uma Nova Era, olha os nomes. Transição, está amanhecendo uma nova era, é madrugada. E 5 anos depois, Perturbações Espirituais. São livros que eu sempre os cito, porque eu vejo a necessidade de nós, os espíritas, conhecê-los, estudá-los, porque nos preparam para estes dias que nós estamos vivendo, destas transformações. E ainda continua o doutor Bezerra, a grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Não é possível mais voltar atrás, já passou da meia-noite, já é madrugada, não dá mais para isto. E ele continua, relembrando-nos o compromisso que nós assumimos, que nós firmamos. É como se tivesse um cartório, firmastes, ou seja, assinamos. Assumimos um compromisso com Jesus antes de nós nascermos. E às vezes achamos que Jesus está longe, ele conta com cada um de nós. E nós prometemos ser fiel, mesmo que fosse exigido de nós o sacrifício. Por isso que Emmanuel diz que quem divulga o Evangelho, segue o Evangelho, quem deseja seguir o Cristo não pode esquecer o sacrifício. E é de toda ordem. Não é o sacrifício dos primeiros cristãos, mas é o nosso sacrifício que o doutor Bezerra nos fala assim, dizendo-nos que deveremos reviver os dias inolvidáveis da época do martirológio. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. E o nosso testemunho é este, silencioso, na paisagem interna da alma, na transformação que nós devemos fazer. Por amor àqueles que não nos amam, porque quem nos ama não há necessidade mais deste exercício. E ele continua, da abnegação, no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente colocar obstáculos na marcha do progresso. E ele continua dizendo que, iniciada esta grande transição,
Porque nós estamos no início. Ao chegar ao seu clímax, na razão direta em que o planeta passa pelas transformações físicas, geológicas, mudanças morais. É inadiável isto. Nós estamos no início. Preparemo-nos. E os instrumentos para estarmos preparados aí está. Necessário apenas que busquemos, através do estudo, da vivência, da meditação, de tirá-lo do cognitivo, estes ensinamentos, para o sentir. E, a partir daí, aplicar nas nossas vidas, na vivência, aquilo que são as ideias espíritas, o Evangelho do Cristo nos dias de hoje. E ele nos fala com muita propriedade, o doutor Bezerra, que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deplaterem, que nós, outros, não façamos isso, mas guardemos nos resfolhos das nossas almas o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe, que estão muito perto. Jesus espera por nós. É por isso que nós não devemos deixar o foco. O foco é o Cristo. E não ficarmos na periferia, que às vezes acontece, na maioria delas, esquecendo de Jesus nesses dias tão necessários para que nós possamos, desta forma, como ele continua dizendo, ter por escudo o amor, as nossas ferramentas o amor e a nossa vida um hino de amor. Assim, queridas irmãs e queridos irmãos, estaremos plantando essa regeneração. Estaremos plantando estas sementes de renovação moral e espiritual, que deve ser feita em nós e, naturalmente, sendo feita em nós, a terra também passará por esses efeitos, porque ela progride em função da própria evolução dos seus habitantes. Mas quando eles são rebeldes, o progresso dela se faz, porque nesta visão cósmica dos universos, quando os habitantes do Pai se deslocam no universo, eles se aproximam de outras regiões e que, dependendo do seu estado, dependendo da sua psicosfera, poderá interferir nesta harmonia cósmica que o pensamento do Pai coloca, trazendo uma grande sinfonia para aqueles espíritos que dizem ouvi-las, porque já são evoluídos o suficiente para isto. E não poderá haver perturbação. Se os seus habitantes permanecerem rebeldes, acontecerá aquilo que a Gênesis já nos falou, que o livro dos Espíritos, o Espírito São Luís nos diz, da emigração e imigração, para que possa essa harmonia não ser prejudicada nesta grande viagem que as casas do Pai fazem de maneira equilibrada, harmônica, pelos universos. Que nós possamos continuar plantando esta renovação moral e espiritual, tendo como base a doutrina que hoje nos esclarece, graças à misericórdia do Pai, que nos prometeu um Consolador e já nos enviou. Que tenhamos muita paz. Nós agradecemos ao nosso presidente Jorge Godinho. Faremos um intervalo de 15 minutos e retornamos para a conclusão dos trabalhos. Até logo mais.